Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista e eu começo aqui o programa de hoje com o meu primeiro convidado, o deputado estadual Daniel Zen, do Partido dos Trabalhadores, ele que é líder do governo na Assembleia Legislativa e vem aqui nos falar das demandas atuais no Poder Legislativo. Tem muita coisa sendo debatida, tem as comissões da Casa que já começaram a funcionar, recentemente foi escolhido o presidente, membros das comissões. E agora a gente vai tratar desses assuntos. Boa noite, deputado, bem-vindo. Boa noite, Rogério. Uma alegria, uma satisfação estar aqui mais uma vez no programa. Satisfação é nossa. Vamos começar pela escolha dos presidentes e membros das comissões da Assembleia. Primeiro colocando para o público da importância dessas comissões, que na verdade tem o papel de trabalhar as matérias, acelerar ou atrasar, em alguns casos, a tramitação dessas matérias, onde os deputados podem fazer emendas, podem propor discussões, enfim, na verdade uma espécie de membros auxiliares dos deputados no trabalho legislativo, né? Olha, as comissões numa casa parlamentar, Rogério, elas têm um papel muito destacado, decisivo, não só com relação ao encaminhamento e aos pareceres técnicos, jurídicos, acerca das matérias, de acordo com os diferentes temas. Então, se é um projeto de lei que diz respeito à segurança, ele vai tramitar na Comissão de Segurança. Se é um projeto de lei que diga respeito à educação, tramitará na Comissão de Educação e assim por diante. Mas não só isso, também a partir de entendimentos que nós temos mantidos com a mesa diretora, sob a condução do nosso presidente, o deputado Ney Amorim, está praticamente já consensuado e pactuado que todos os grupos que procuram a Assembleia, como as diferentes comissões, sindicatos, ONGs, enfim, todos aqueles que, diante de uma determinada problemática, procuram a intermediação dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa, serão recebidos de acordo com a atuação de cada comissão parlamentar. Isso dá já foi assim em outras épocas, né? Mas é um resgate de uma prática saudável, né? Que dá importância também às comissões, confere importância às comissões, distribui o trabalho, né, de forma equitativa entre os diferentes deputados, e faz com que a gente realmente, como diria o velho Ulisses Guimarães, né, as casas legislativas, as assembleias, as câmaras municipais, o Congresso Nacional, seja a caixa de ressonância da sociedade, do que a sociedade pensa, quer, fala e diz. Dá espaço para o parlamentar também mostrar a sua competência e se destacar no trabalho legislativo. Agora, entre as comissões, a mais importante é a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, mais importante do ponto de vista jurídico, porque é quem dá o parecer final a toda e qualquer matéria que vai tramitar na casa. E nesse aspecto houve uma disputa pela presidência da Comissão de Constituição e Justiça e quem ficou como presidente foi o deputado Genilson Lopes, do PCdoB. E a vice-presidência ficou com a deputada Eliane Sinhazic. E como foi que se chegou a esse consenso, deputado? Olha, houve muitas conversas na base, né, entendimentos que se estenderam ao longo dos últimos dias, das últimas semanas que antecederam a eleição, a escolha, né, que aconteceu nessa última quinta-feira. E nós da base entendemos por bem que deveríamos ter um candidato único. Então, havia dois pretendentes, né? Nós temos em todas as comissões, a situação tem 3 membros e a oposição 2 membros. Então, se fosse uma disputa a ferro e fogo, e como a gente diz no popular, se fosse para ligar o trator, né, e atropelar, a situação teria feito o presidente e o vice-presidente de todas as comissões, porque nós teríamos a maioria e são votações individuais. Primeiro vota-se para escolher o presidente, depois vota-se para escolher o vice-presidente. Mas nós entendemos que o parlamento não pode ser assim, né? Então nós temos que ter um ambiente democrático. Então, desde a composição da mesa, né, sob a condução do presidente, a composição das comissões e, posteriormente, a eleição do presidente e vice-presidente das comissões, isso foi esse sentimento, esse princípio de que todos deveriam se enxergar no processo, né, e se ver, e ter seus espaços preservados, era importante. Então, a situação, a nossa base, entendeu que nós deveríamos ter um candidato único, naturalmente, e nós entendemos que naquele momento, pelo Partido dos Trabalhadores já ter a presidência, que é algo inédito, ter o líder do governo, que também é algo inédito nesses 16 anos, nós resolvemos quebrar esse paradigma que era ter sempre o líder do governo como presidente da CCJ. Então, a gente teve esse entendimento, consensuamos em torno do nome do deputado Genilson, que eu acredito tem plenas condições e total capacidade. Eu falava isso ontem, não é a formação nessa área XYZ. Você questionou a formação dele como médico e o Danielzinho, que tem formação jurídica, chegou a ser apontado como o perfil ideal,
mas depois essa ideia se dissipou. Se pararmos para pensar, dos últimos presidentes da CCJ, nenhum tinha formação na área de direito e todos exerceram a função de forma muito profissional, porque tem uma assessoria, a casa tem bons profissionais na área, a Assembleia tem excelentes profissionais de carreira que estão ali à disposição para dar o suporte técnico necessário, e a condução política, claro, é do parlamentar que está ocupando aquela função. Mas eu digo que qualquer um dos 5 parlamentares, seja da situação da oposição, ali, independente da formação, da área em que tem sua formação profissional, qualquer um ali tem condições plenas de exercer a presidência. Então o deputado Genilson foi o nosso escolhido e nós entendemos também que não haveria problema nenhum de termos a deputada Eliane da oposição, tanto é que a deputada Eliane foi eleita vice-presidente com 5 votos, inclusive com os votos dos deputados da situação. Essa semana e na semana anterior, eu acompanhei os debates na Assembleia e vi muita coisa relacionada à saúde. Denúncias que foram feitas pela oposição, algumas fundamentadas, outras nem tanto. E o líder do governo tem o papel de rebater, mas também fazer essa interlocução com o executivo para buscar solução para os problemas. Nesse aspecto, como é que o senhor avalia o andamento das coisas lá na Assembleia? Olha, acho que a oposição tem desempenhado o seu papel, né, de apontar eventuais problemas. Nós temos procurado posicionar os debates sempre de forma a trazer a informação mais fidedigna possível. Então, muitas vezes, algumas situações que são trazidas como um determinado problema que tem uma dimensão aparentemente grandiosa e não é daquele tamanho, é um problema mais localizado, é um problema menor. Nunca procuramos desdizer algo ou tapar o sol com a peneira, como se diz no popular. A saúde é uma área delicadíssima, porque se você, suponhamos que você numa determinada unidade, na UPA, por exemplo, você faça 400 atendimentos por dia. Se um desses atendimentos der errado, se houver uma intercorrência, se uma pessoa vier a óbito, ou se for por algum motivo não tiver um atendimento que tenha ocorrido a contento, o que vai prevalecer perante a opinião pública é aquele caso, dentre os 400, aquele caso em que a pessoa não teve um atendimento condizente com o que diz as normas, os padrões de atendimento da saúde, ou se ela veio a óbito, é isso que vai prevalecer. Então, realmente a saúde sempre é delicada, nós temos que ter essa consciência, de que os problemas vão sempre existir, mas que há um esforço descomunal por parte do governo para que esses problemas sejam cada vez menores, para que a gente atinja um atendimento cada vez mais de excelência. A prova é tanta a quantidade de transplantes que nós estamos fazendo, o único estado da região norte a fazer transplante de fígado, de rim, de córnea, e uma série de outros procedimentos de alta complexidade que antes tinham que ser encaminhados ao TFD e hoje são feitos aqui, como as cirurgias neurológicas, toda a parte de hemodinâmica, cateterismo, aqueles procedimentos relacionados a doenças cardíacas. Então, isso são conquistas que a gente deve celebrar. Agora, nós não podemos esquecer dos problemas. Problemas existem e a gente tem que ter tranquilidade para tentar solucioná-los. Todos os problemas que são denunciados na tribuna da Assembleia passam por questões financeiras, porque as soluções demandam gastos, investimentos, etc. Perfeito. E aí, se discute também a condição econômica do Estado hoje e o orçamento do governo, as verbas disponíveis, essa crise que o país vive, não só econômica, mas política. E agora, restringindo e fazendo a pergunta, o governo do Acre está preparado financeiramente para as demandas que vão surgir nesse ano de 2015, para manter o grau de eficiência que vem mantendo e até ampliar isso? Olha, Rogério, todas as administrações estaduais e municipais dos mais de 5 mil municípios brasileiros estão enfrentando sérias dificuldades. Seria até leviano da minha parte se eu dissesse que estados e municípios, eu não posso excluir o estado do Acre disso, estivessem 100% preparados para enfrentar essa crise. Não estão, nenhum de nós está. Certamente o esforço por contingenciar despesas, por reduzir gastos, ele não passa só pela questão da eficiência, ou seja, de tornar o gasto público, dar mais qualidade ao gasto público, tornar as ações, as políticas públicas mais eficientes, mais eficazes, mais efetivas e com isso dar conta dos desafios. Esse é um esforço natural que tem que ser feito, mas certamente que a crise é de a retração das receitas tributárias, a redução dos impostos que têm sido arrecadados pelo Estado, pela União, pelo Estado e município, e quando eu digo redução de impostos, estou dizendo que os impostos estão sofrendo redução, eu digo que o Estado está arrecadando menos, Estado, eu digo a União, os Estados federados e os municípios. Em função da queda na atividade econômica. Na queda da atividade econômica, justamente. Então, isso
obviamente coloca governos em situação de dificuldade, tendo que otimizar a sua ação, mas tendo que também sacrificar projetos, sacrificar algumas políticas públicas que não são consideradas prioritárias para poder manter aquilo que é prioritário, para manter um padrão de atendimento na saúde, na educação, na segurança, na assistência social, mas sem esquecer dos investimentos na habitação, no saneamento, sem esquecer dos investimentos necessários na área econômica, como o Estado do Acre tem feito todo esse investimento nas cadeias produtivas, na área de pequenos negócios, na área da indústria, na área da produção rural, porque sem isso a gente não vai nunca deixar essa dependência do Estado dos repasses federais. E hoje o Estado é bem menos dependente. Ainda é dependente? É. Mas hoje, passados esses 16 anos dos governos da Frente Popular, em especial os 4 anos do primeiro mandato do nosso governador Tião Viana, nós reduzimos muito a nossa dependência dos repasses federais. Ainda somos um Estado dependente, não podemos negar isso. Mas o caminho que está sendo trilhado nos levará, ao longo prazo, a uma maior independência com relação a isso. Deputado, a legislatura anterior à Assembleia foi muito criticada por ser um tanto quanto subserviente ao Executivo. Já passou, né, agora estamos em um novo momento. E percebe-se um ar mais democrático no Legislativo Estadual. E isso também se deve à postura do senhor como líder do governo. E eu tenho visto, às vezes, a oposição chega com um tonel de gasolina para incendiar a Assembleia. E o líder vai lá com a sua mangueirinha d'água e consegue apagar o fogo. E aí, observando o movimento da política, percebe-se também o senhor ganhando espaço na opinião pública, junto à base do governo, e já tem a maldade de alguém que diz que o senhor já está ocupando espaço demais. Como é que o senhor vê essas especulações? Não, Rogério, eu vejo isso de forma muito tranquila. Eu acho que eu tenho procurado fazer um bom trabalho e eu só tenho a agradecer a todos os 15 parlamentares que integram a base de sustentação do governo. Nós temos nos reunido com muita frequência, nós temos no mínimo uma reunião semanal para conversarmos, para debatermos os assuntos. O pessoal às vezes diz, estão combinando o jogo. Não se trata disso. Eu acho que e todas as concessões que são feitas, todos os debates, todos os consensos, eles são obtidos com essa prática do diálogo. Então se reunir, conversar, visitar os nossos parlamentares, se estabelecer uma relação de respeito com a bancada da oposição também é algo que tem sido feito. Eu não vejo necessidade de, ao rebater uma crítica, você apimentar isso com uma agressão. Acho que a agressão não faz parte do debate do legislativo. Talvez por isso as pessoas tenham feito referências elogiosas, e eu agradeço muito aos profissionais da imprensa que fazem a cobertura ali no dia a dia, né? A gente vê que são pessoas dedicadas, que ficam ali para traduzir da forma mais fidedigna possível o que está acontecendo ali nos debates, dando espaço do que está sendo dito pela oposição, dando espaço pelo que está sendo dito pela situação, e eu acho que o trabalho do Legislativo só tem a crescer com isso. Claro, quando a gente procura, o que eu tenho procurado fazer é exercer o papel da liderança, partindo do pressuposto que não existe liderança se não existe uma base. É verdade. Então, para que se a base estiver unida, se a base, os nossos deputados estiverem satisfeitos, estiverem coesos, tiverem um entendimento de conjunto, não vai ser difícil exercer esse papel da liderança. Então, todo o esforço que a gente tem feito é para isso, para que a gente tenha essa base unida, tenha essa base coesa, com firmeza de propósito, com firmeza e unidade de entendimento, e acho que fazendo assim a gente tem chance de ter uma boa legislatura, com bons debates qualificados, uma boa produção legislativa. Os projetos de lei já começaram a ser apresentados, nas próximas semanas já teremos uma ordem do dia mais bem recheada, com as comissões definidas agora. O trabalho legislativo propriamente dito inicia, né, com os pareceres sobre os projetos de lei que já foram apresentados, e eu tenho uma expectativa, a minha expectativa para esses próximos 4 anos é das melhores possíveis no que diz respeito à qualidade dos debates e à qualidade da produção legislativa que vai sair ali da Assembleia. Muito bem, conversei aqui com o deputado estadual Daniel Zen, do Partido dos Trabalhadores, líder do governo na Assembleia. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço, Rogério. Gazeta Entrevista vai para o intervalo e a gente volta já já com mais uma entrevista interessante. Não saia daí.